Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos dar início aqui a mais um dia da nossa semana do emagrecimento. Camila está entrando aqui para a gente começar. Muita alegria que estamos hoje aqui para mais um dia dessa semana. Oi, minha amiga. Boa noite. Oi. Boa noite. Que áudio maravilhoso é esse? O quê? Que áudio maravilhoso é esse? Nenhum. Tá dando eco, Anne. Deixa eu ver se é o meu fone. Vou testar. Deixa eu ver. É o fone. É esse fone. O teu tá com fone? Eu tô sem microfone. Ah, então tá. Não, tô sem nada. Estão conseguindo ver? Tá me vendo bem? Vocês estão me vendo bem? Hoje eu estou sem meu ajudante. Tá ótima. Tá super bem. Mas o ajudante entrou, então qualquer coisa ele dá um feedback. Meu ajudante tá aqui. E aí? Tudo bem. Sinceramente. Tá cortando minha testa? Não sei. Mas vamos lá. E é com muita alegria que hoje a gente veio para mais um dia. Hoje é o nosso quarto dia da maratona, da semana do emagrecimento. Se por acaso você caiu de paraquedas aqui nessa live, então a gente te convida para você assistir também as anteriores, que estão aqui no Instagram, tá no nosso canal do YouTube, vocês podem acompanhar. Hoje vamos começar com um conteúdo que é essencial para o processo de emagrecimento. Assim fica melhor? Tá. Ou corta também? Não, deixa. Agora cortou de novo. Ai, meu Deus. Tá bom. Então, o que acontece? É porque para ficar assim, eu tenho que... Esse tripé não tá bom, não. Deixa assim. Se eu mexer demais, dá errado. Então, o que acontece? Hoje a gente vai falar sobre as 5 dicas para melhorar o seu funcionamento intestinal, a sua saúde intestinal. E aí, então, antes de a gente começar, a gente quer dar as boas-vindas a todo mundo aqui, mas esse é o momento da gente iniciar fazendo algo muito especial. Tá com música aqui, tá atrapalhando? Tá. Tá atrapalhando a música? Tá bom. Eu achava que não dava pra escutar. Ah, porque eu tava com fone. E agora? Melhorou. Melhorou? Tá. Então, esse é um momento bem especial pra gente, que é onde você vai aqui compartilhar essa live para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Essa live de hoje, inclusive, foi um conteúdo muito pedido por vocês para a gente falar sobre o intestino. E o que isso tem a ver com o emagrecimento? Tudo. Para você emagrecer, você precisa melhorar o seu intestino, porque ele é o seu segundo cérebro. Lembra que a gente falou aqui essa semana da importância de emagrecer a sua mente? Pois é, o seu intestino está
diretamente relacionado com a tua mentalidade. A gente vai conversar muito sobre isso hoje. Agora, então, momento de compartilhar. Camila, mostra pra gente aqui o botãozinho. Aqui. Isso. Então, você vai clicar nesse botãozinho e, nesse momento, você vai compartilhar para todas as pessoas. Eu e Camila, a gente vai fazer isso também. Vamos compartilhar para todo mundo que está ao vivo, para que essas pessoas elas possam entrar na nossa live e possam ter esses conhecimentos que a gente preparou com muito carinho para vocês. Eu costumo falar que o intestino, ele é a base para qualquer tratamento nutricional, tá? Não só para o emagrecimento. Eu costumo até falar uma coisa assim, se você compra um terreno e você quer plantar coisas, plantas, enfim, você precisa limpar esse terreno, né? Você precisa limpar, você precisa... O tratamento nutricional começa com a saúde intestinal, tá? Então, essa live é muito importante para todo mundo, tá? E vamos começar. Vamos começar. E esteja com papel e caneta para a gente poder iniciar com tudo isso. Hoje, então, a gente vai passar para vocês 5, tá? 5 dicas práticas. Mas não! É mentira! É a novidade. A gente trouxe o tema. A gente preparou tudo para 5 temas. E aí a gente foi conversar. A gente teve uma reunião. Fomos elaborar essa live para vocês com muito carinho. E a gente trouxe mais 3. Ou seja, serão 8 dicas práticas para iniciar, melhorar o seu funcionamento intestinal. Então, são 3 de bônus aí, ó. Então, pega papel e caneta. Então, nosso objetivo com essa live é ajudar você a melhorar o seu funcionamento intestinal. Para quê? Para que você não tenha vergonha mais de que, ai, meu Deus, estou em um lugar e só tenho gases. Ai, meu Deus, eu tenho que abrir a calça porque... estou me sentindo com distensão abdominal, estou com flatulência, estou com inchaço. E algo que a gente escuta muito é: ai, Nutri, eu não sei o que eu faço, é porque eu estou me sentindo inchada. Né? O famoso retenção de líquido. E se a retenção de líquido é algo que te incomoda muito, saiba que é o intestino. Eu costumo dizer, Camila, quando eu faço nos meus atendimentos, quando o paciente chega dizendo, ai, eu tenho uma retenção de líquido, eu sempre pergunto, como está o seu intestino? Uhum. Se você tem retenção de líquido, você tem constipação. E aí você fica inchado. Algumas pessoas não sabem o que é constipação, mas é a famosa prisão de ventre. O que é isso? Falando bem popular, é quando você tem dificuldade em fazer o número 2. Eu vou falar até, Camila, brincando, como o professor Murilo fala. É você fazer o seu cocôzito. Então, a gente precisa melhorar isso que te incomoda. E deixar, então, o seu cocôzito bonitinho. Tá? Então, essa é a nossa intenção. E a gente quer saber, então, de você que está aqui, como está o seu funcionamento intestinal? Quantas vezes você ficou constrangido, porque soltou gases sem querer? Quantas vezes você foi no banheiro e sentiu com a sensação de evacuação incompleta? Quantas vezes você foi no banheiro e sentiu dor ao ir ao banheiro? Então, a gente vai ajudar você nessa questão. E para isso, é muito importante, a partir de hoje, se você não observa
o seu cocô, seu cocôzito, você tem que observar. Por quê? Porque o seu intestino, ele é o mestre de tudo. Ele que faz com que você elimine as toxinas do seu corpo. Ele é o responsável pela digestão, pela absorção. E o intestino, ele tem uma grande quantidade de neurotransmissores. Para quê? Para melhorar o seu humor, para melhorar o seu bem-estar. Afinal, quando você tem prisão do ventre, aquele incômodo que você não consegue, às vezes, sair do banheiro, fica fazendo força, fica fazendo dor, isso é um estresse. Então, a gente sabe que tem pessoas que vivem, né, com essa dificuldade. E aí, eu acho importante falar que não é normal. As pessoas acham que é normal, Camila, né? Eu vou no banheiro de vez em quando. Eu não vou todos os dias. Eu fico 3 dias sem ir. Eu fico 1 semana sem ir. Isso não é normal. Tá? Existe uma escala em relação a isso, que é a escala de Bistro, onde nessa escala a gente consegue verificar a saúde intestinal. Então, através de quê? Através da sua forma. As fezes, ele tem um formato. Então, a gente tem 7 tipos, né, de formatos das fezes. Acho que seria interessante mostrar, né? Deixa eu... Quer que eu tente? Tenta. Virar, por favor. Que aí eu falo. Bota a cabeça pra baixo. Peraí. Isso! Então, pessoal, Camila, vai passando a caneta pro pessoal ver, tá? Ou lápis, alguma coisa. Nesse tipo 1, onde Camila está mostrando, vocês vão ver que as fezes, ela está em formato de quê? De, costumo dizer, cabrito. São várias bolinhas. E você tá vendo que essas bolinhas, elas são separadas. Quando as suas fezes estão nesse formato, isso significa que você está sentindo muita dor, que você está bebendo pouca água. Isso significa que você vai no banheiro e continua sentindo que está com a sensação de esvaziamento gástrico incompleto. Esse é o tipo 1. O tipo 2, você vai ver que elas têm uma forma de salsicha. Só que você pode ver que as bolinhas, elas estão o quê? Juntas. Prensadas, né? Como? Prensadas. Tipo prensadas. Prensadas, segmentadas. E aí, nesse formato, geralmente, você ainda também sente dor. Nesse formato, às vezes tem vários dele. E você também tem a sensação de esvaziamento gástrico incompleto. Já aí no tipo 3, é a forma de salsicha. Mas se vocês observarem, não sei se vai dar para ver com essa imagem, mas elas têm algumas ondas. Vamos dizer assim. Não dá para ver. Agora dá. Algumas ondas, tá? Então também isso é um quadro. Só que aí você já vê que o seu intestino, ele tá melhorando. Qual é o ideal? É o tipo 4, que é uma forma de salsicha, tá lisa, mole, uniforme, tá? E que você sente que saiu e que você teve total esvaziamento gástrico desse seu intestino. Já o tipo 5 é em formato mole, também em formato de cabrito, né? Só que é uma evacuação aí já diarreia. Já tipo 6 e tipo 7 também
aquoso. Se desativar os comentários, que eu falei, ih, sem fazer isso não. Ah, sei. Obrigada. Pai. Então, ó, esses últimos que Camila tá mostrando aí, isso em formato de diarreia. E o que a gente quer dizer? Não é legal que você tenha constipação e também não é legal que você tenha diarreia. E aí, né, Camila, quando existe um quadro onde a pessoa tem diarreia, constipação, isso tem um nome chamado síndrome do intestino irritável, que aí é uma patologia. Ok? Então, observa o seu intestino. Isso é essencial. Agora, voltando à questão do intestino preso, da prisão de ventre, por que que isso acontece? Tá? Eu vou listar aqui alguns motivos e vou falando em ordem, tá? Então, o primeiro, com certeza você está bebendo pouca água, tá? Mais para frente eu vou explicar isso, o porquê, qual a função da água para o funcionamento do intestino, tá? 2, tomou laxantes. O uso crônico de laxantes tem vários problemas. O primeiro é que o peristaltismo, que é o movimento do intestino, ele fica viciado, né? Então, ele só vai funcionar perante aquele estímulo externo que é o laxante, tá? E uso crônico de laxante ao longo da vida causa diverticulite e outras doenças intestinais, tá? Sérias, até câncer de cólon. Então, é muito, muito importante prestar atenção se você estiver fazendo uso de laxante para imediatamente, tá? Pouco consumo de fibras, tá? Então, a água, ela está relacionada a pouco consumo de fibra. Então, eu já vou falar qual que é a função da água. A água vai hidratar as fezes. As fezes hidratando... Anne, retorna os comentários. Tá. As fezes hidratando, ela elimina, né? Ela sai de uma maneira mais adequada. E a fibra, qual que é o papel da fibra? A fibra, ela funciona como uma esponja. Sabe a esponja de lavar louça? Quando ela tá seca, ela tá levinha, né? Quando ela tá molhada, ela fica pesada, ela fica encharcada. Então, a fibra, ela funciona dessa maneira no nosso intestino. Ela agrega a água, ela puxa a água e faz as fezes ficarem densas, pesadas, para sair mais facilmente, tá? Outro fator que dificulta o funcionamento do intestino é o consumo excessivo de açúcares, tá? Principalmente açúcar branco, tá? Ele vai deixar o intestino mais lento, aumenta a produção de gases, né? Dessa fermentação, tá? Porque a gente tem bactérias no intestino, fungos, e essas bactérias e fungos se alimentam de açúcar. Então, a gente tem uma exacerbação aí da formação de gases, tá? Excesso de proteína também dificulta, resseca o intestino, diminui o peristaltismo também. O alto consumo de aditivos alimentares, então adoçantes, corantes, né? Se você consome muito alimento industrializados que contém esse tipo de aditivos, também faz o seu intestino ficar mais lento. O estresse e a ansiedade também atrapalha o funcionamento do intestino. E o contrário é verdadeiro. Eu melhorando o funcionamento do meu intestino, eu melhoro o meu humor. Sabe aquele termo enfesado? Na palavra literal é cheio de fezes. Então, a pessoa que fica uma semana sem ir ao banheiro, ela está irritada, ela está agressiva e ela não sabe o motivo.
né? Então, o estresse e a ansiedade provocam dificulta o funcionamento intestinal e o intestino melhora o humor, tá? E também no intestino que é produzido 70% da serotonina, tá? Então, quando a gente tá com um paciente depressivo e ansioso, a gente precisa, né? O nutricionista tem que ter esse olhar no funcionamento do intestino, tá? E quando a gente fala em funcionamento do intestino, não é só o fato de fazer cocô, tá? Mas sim a saúde, o tipo de bactérias que a gente tem lá dentro. Se eu tenho mais bactérias putrefativas, se eu tenho mais bactérias boas, lactobacilos bons. Então, é tudo isso. O funcionamento do intestino é muito complexo. Não é apenas ir ao banheiro, tá bom? E o sedentarismo, tá? Quando a gente caminha, vai na academia, aumenta o peristaltismo, porque a gente tem nervos que se ligam na perna, vão da perna até o intestino. E aí, se eu estou ativando o nervo da perna, eu estou ativando os nervos do intestino, tá bom? Então, os motivos do intestino estarem presos são principalmente esses, tá? Também tem a parte hormonal. A mulher tem muito mais dificuldade que o homem. Sim, acho que 80%, tá? Intestino preso. Tanto pela parte cultural, né, da mãe, a mãe fala para a menina, olha, quando você for no banheiro, limpa assim, assado. Então, a gente tem um certo bloqueio, né, as mulheres, por conta do odor. Então, já começa da parte comportamental, né, e tem a parte hormonal. Nossos hormônios femininos também fazem uma baguncinha aí no funcionamento do nosso intestino, tá? Então, agora, vocês sabendo das dificuldades, nós vamos mostrar para vocês as soluções, tá? Então, nós elencamos aqui 8 soluções. Eram 5, mas nós vamos entregar mais 3 de bônus, tá? Bom, Tá falando aí, né, que às vezes fica com o intestino preso na TPM. Isso acontece justamente pela questão da mulher, quando está no período menstrual, evitar de querer ir no banheiro. Por toda a questão da higiene. é verdade. É um Tá. bloqueio, né? A gente meio que bloqueia. Tem que desbloquear isso. E sabe que não, né? Natural. Uma paciente minha que ela não ia, aí eu descobri, né, com isso, com uma sessão de coach, que ela não ia no banheiro, Camila, por um bloqueio da infância dela, que o paciente falava que ela não podia usar o banheiro e fazer coisas na frente de outras pessoas. Olha. Então ela ela evitava o banheiro. E ela tinha muita dificuldade realmente de ir. Né? E uma coisa bem importante também quando a gente fala em funcionamento intestinal é que a gente tem que fazer com que o nosso corpo ele crie o hábito de ir para o banheiro, evacuar. Né? Isso é bem importante falar também. Então, o passo 1, tá? A primeira solução é se hidratar, tomar muita água ou chá, tá? Os chás também substituem a água, mas não pode adoçar o chá, tá? O chá, para ser terapêutico, para a função de hidratar ou terapeuticamente falando, como fitoterapia, a gente não adoça, nem com açúcar, nem com adoçante. Então, se hidratar, façam um cálculo, 35 ml por quilo de peso. Essa é a quantidade ideal de água que você deve tomar, tá? Então, essa é a primeira solução. A segunda solução, evite laxantes, tá? Mais uma vez, mais um ponto ruim do uso de laxante, você não absorve os nutrientes adequadamente. Tá? Você fica com deficiências nutricionais. Além de todas aquelas causas que eu acabei de falar, você fica com deficiência nutricional. Tá? Pratique atividade física por conta do peristaltismo, né? Não sei se já aconteceu, eu sempre ouço isso. Eu tô caminhando, eu tenho que ir embora para casa porque me dá vontade de ir no banheiro. Por conta desse reflexo.
o reflexo que a gente tem dos nervos, né? Que eu acabei de comentar. E o passo 4, respeite o seu horário, respeite o reflexo gastrocólico, que a gente chama, tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa relata para mim que tem intestino preso, primeira coisa que eu pergunto, mas a vontade vem? Alguma vez no dia você sente vontade? Aí a pessoa para pensar. Às vezes vem, elas respondem, porém eu estou no trabalho, eu estou, sei lá, na escola, na faculdade. Então, isso não significa que ela tem intestino preso, mas sim que ela não está respeitando aquele reflexo. Muitas pessoas só usam banheiro em casa. Né? Uhum. Então, quando isso acontece, a gente tem que fazer todo um trabalho de reeducação de horário, tá? Então, a dica que eu dou é, no horário que você está com calma em casa, você vai fazer um ritual de todo dia ir ao vaso sanitário, e aí você pode colocar um banquinho embaixo do seu pé e erguer o pé. Esse movimento, né, você acaba simulando o cócoras, a cócoras, que é uma posição favorável para o intestino funcionar. Então, você sempre vai no banheiro nesse horário, fica ali mesmo que não esteja com vontade, tá? Até que um dia você vai sentir vontade, aí você vai reeducar o seu horário, tá? Então, isso é bem importante também. A solução 5 é incluir fibras na sua alimentação, tá? Muita verdura, muitos legumes, muita fruta, tá? A OMS, ela preconiza um consumo de frutas, verduras e legumes em uma quantidade de meio quilo no mínimo. Muitas vezes eu pergunto, você come verdura? Ah, como? Quanto? Eu pergunto. Uma folha de alface, uma folha de tomate. Gente, para dar a quantidade de fibra que a gente precisa, que é 35 gramas de fibra por dia, é muita verdura, é muito legumes, é muita fruta, aveia, semente, grão, tá? Então, Linhaça, né? linhaça, chia, exatamente. Carboidratos integrais, né? Os cereais integrais, tá? Mas, se você não tomar muita água, acontece o contrário, o intestino prende. Então, eu aumento fibra, mas se eu não hidrato, o meu intestino vai ressecar. Acontece o contrário. Então, preste atenção na hidratação, tá? O passo 6 é incluir iogurtes e alimentos fermentados, tá? Que é pra gente inocular o nosso intestino, né? A gente levar uma população de bactérias boas para o nosso intestino. E elas vão regularizar o funcionamento. As bactérias boas são responsáveis pela imunidade, pela produção de serotonina ou outros neurotransmissores, tá? Prevenção de câncer, em uma infinidade. A gente tem, assim, uma população no intestino de lactobacilos gigante, de vários tipos, tá? E aonde tem lactobacilos? Estão nos iogurtes, tá? Mas iogurte é uma coisa e leite fermentado é outra, tá? Preparado à base de leite é outra. Então tem que ser iogurte natural, aquele que só tem 2 ingredientes, leite e fermento, tá? Isso é importante dizer. E é importante ter o gosto, né? Pra saber que não é aquele. Quando eu acho que fala em iogurte, eu não tô falando de iogurte com açúcar, corante, tem fruta, não, tá? É o que tem 2 ingredientes. Leiam rótulos que vocês vão ver. Exato. Leite e fermento, né? Isso. E os fermentados, então, por exemplo, chucrute, tá? Tem os fermentados de beterraba, pepino, o kefir é um fermentado, a kombucha é um fermentado. Então, os fermentados, eles também vão aumentar a população de lactobacilos, de bactérias boas no intestino, tá? Não é muito comum aqui no estado de São Paulo os vegetais fermentados, mas no sul, na Europa, por exemplo, no sul, que é bastante frio, já é comum.
tá? Eles fazem, quando dá a colheita, eles pegam, fermentam para ter pelo ano inteiro aquele legumes, tá? E é muito saudável mesmo, tá? O passo 7, consumir mais vegetais verdes escuros, tá? Então, a rúcula, o agrião, o espinafre, a couve, a chicória, eles têm bastante fibra e vão deixar o intestino funcionando, tá? E o passo 8, consuma abobrinha e abóbora ao menos 3 vezes por semana. Inclua na sua refeição, tá? Eles também têm bastante fibras, tem potássio. Potássio ajuda no peristaltismo também, tá? E se você aplicar tudo isso que nós falamos nessa live, nós temos certeza que vocês irão melhorar o funcionamento do seu intestino, vão melhorar a produção da sua serotonina e, consequentemente, o teu emagrecimento, tá? Quando as fezes ficam também muito paradas, você está reabsorvendo toxinas, tá? Então é muito perigoso. Você acaba intoxicando o teu fígado, o teu intestino, novamente, a tua corrente sanguínea de metais tóxicos, metais pesados, tá? Então é super importante cuidar do intestino, tá? E além disso também é muito importante falar que o intestino está muito relacionado com a sua mente. Se você anda muito ansiosa, quando você está preocupada, isso acaba fazendo o quê? Que o seu intestino prenda. O intestino preso também está muito relacionado com gastrite, com refluxo, com doenças intestinais. Então, é importante fazer todos esses passos. E para resumir, para que vocês não esqueçam, vou resumir quais são. Hidratar. Então, consumir bastante água no seu dia a dia. Mas lembrando que, para tudo isso, a água, ela precisa estar no topo. Senão, não adianta ter a fibra. Senão, como Camila falou, é igual a esponja. Precisa de água para poder amolecer. Eu gosto de falar também que é como se fosse uma terra. Se eu não colocar água, ela vai ficar dura. Evitar os laxantes, até para que o seu intestino não se acostume com esse tipo de remédio. Pratique atividade física. 4. Respeite os seus reflexos. Saiba que é natural, é fisiológico ir no banheiro. 5. Inclua fibras em sua refeição, legumes. Inclua os iogurtes, as bebidas fermentadas. Consuma vegetais escuros. E passo 8, consuma abobrinha e abóbora. Aí, enquanto a Camila ia falando, eu já pensei em passos 9, passo 10. Tem uma infinidade. Gente, assim, se for pensar em estratégia, né, a gente vai passar um bom tempo falando. É muito importante falar nessa live que é de suma importância que você tenha o seu nutricionista para que ele prescreva a melhor alimentação, a melhor orientação em relação à parte, né, dessa constipação. Na nutrição funcional a gente chama de desbiose intestinal. E que, se for o caso, tem outras coisas. Tem um probiótico, tem outras coisas a mais de prescrição. E a gente tem que ver o todo. Para poder ver se não tem alguma coisa. Porque, às vezes, pode ser uma intolerância. Uhum. Pode ser que você tenha sensibilidade ao glúten. Uhum. Então, aqui é uma orientação de forma geral para vocês, tá?
E aí, vamos lá. Frutas também, Thay. Com Também. certeza. Também as Com frutas, verduras e legumes. Como eu falei, a recomendação da OMS é comer meio quilo no mínimo de fruta, verdura e legumes. Agora eu queria falar uma coisa bem importante, que é o seguinte: excesso de proteína. Sabe essas dietas que fazem restritiva? Muitas dessas dietas, elas tiram o quê? Fruta. E aumentam de quê? De carne. Nossa. E aí, isso atrapalha muito o funcionamento intestinal. E causa desbiose. Causa desbiose intestinal. Em relação à fruta, eu vejo na prática que consumir kiwi antes de dormir é super indicado para melhorar esse funcionamento intestinal. E também não esquecer de consumir gordura boa. Que a gordura boa, ela ajuda na evacuação. Então, abacate, castanhas, oleaginosas, óleo de coco. Então, é importante, né, ter, mais uma vez, falando aqui do equilíbrio nutricional. Você falou do kiwi, o kiwi à noite é bom para o sono também. Isso. Ele é ótimo para o sono. Então, quem está com dificuldade de dormir, vamos comer kiwi. Eu vou falar um pouquinho o que é a desbiose intestinal. A desbiose intestinal, ela é uma alteração, um desequilíbrio da flora intestinal, tá? E o que causa isso? Estresse crônico, uso crônico de laxante, uso crônico de medicações ao longo da vida, né? Então, antibióticos, anti-inflamatórios, má alimentação, uma alimentação pobre em fitoquímicos. O que é fitoquímico? As substâncias ativas das plantas, tá? Então, a gente boas e das bactérias ruins. Isso se chama desbiose intestinal, tá? Outra coisa que existe é a permeabilidade intestinal, que são, no intestino a gente tem umas vilosidades na parede intestinal. Então, também por todos esses motivos que eu acabei de falar, você fica com essas vilosidades carecas, né? Elas não existem mais, não existem as junções. E aí entra o quê? Entra glúten, entra lactose, que não é para entrar na corrente sanguínea. Essas barreiras, elas filtram, elas não deixam entrar essas proteínas. E quando acontece essa permeabilidade intestinal, essa desbiose, entra. E aí geram inflamações, tá? Então, por exemplo, dermatites, doenças autoimunes. Camila, Oi. Camila, teve uma pessoa que fez uma pergunta. Deixa eu colocar aqui para tu responder, porque foi a respeito disso. Sim, é isso que eu tô falando. Exatamente. Tá? Então, a gente, pela permeabilidade intestinal, por uso crônico de medicações, má alimentação ao longo da vida, falta de fitoquímicos na alimentação, a gente perde essas vilosidades e aí não filtra, tá? O intestino, ele tem essas vilosidades para filtrar, para não deixar entrar o que não é para entrar. E aí o que entra? Entra glúten, entra lactose, entra proteínas ali, e essas proteínas acabam inflamando, vão entrando na corrente sanguínea e inflamam. Então geram dermatites, geram outras doenças autoimunes, tá? Então, quando eu trato um paciente com doença autoimune, a primeira coisa que eu faço é cuidar desse intestino, tá? Cuidar dessa permeabilidade intestinal, refazer essas vilosidades, tá? Em primeiro lugar, melhorando a alimentação. Vamos comer saudável. Vamos tirar o que Tem que ter paciência, né, Camila? Oi? E tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Porque São etapas. as pessoas acham, que eu vejo na prática, começa a consumir alimentação,
às vezes uma suplementação quando é necessário. E aí, faz uma semana eu quero ter resultado. Exatamente. Tem gente que chega a levar anos. Exatamente. O professor Murilo, que é um dos professores que a gente tem na nutrição, eu lembro que ele costuma falar isso, que às vezes leva 2 anos para a pessoa reestruturar toda a flora intestinal. Por quê? Porque a gente vai dando alimento porque assim, o nosso intestino, ele se alimenta de boas bactérias e as ruins. A gente tem 2 tipos de bactérias, as boas e as ruins. As gram-negativas, que são as ruins, e as gram-positivas, que são as boas. Só que existe um alimento, e aqui lembrando que não é para excluir, mas sim faz com que a gente dê comidinha para essas bactérias ruins, que é o açúcar. O nosso intestino, ele se alimenta de açúcar. Então, excesso de açúcar, e aqui eu não estou falando de açúcar, só o açúcar cristal, o açúcar demerara. Não, eu estou falando de aditivos alimentares. Eu estou falando de sucralose. Sucralose é um aditivo que atrapalha muito no funcionamento intestinal. Então, muitas vezes, né, faz de produtos diet, light, querendo emagrecer, e isso acaba atrapalhando o quê? O seu funcionamento intestinal. Então, às vezes, você faz alguma coisa que você não sabe, você está se alimentando de uma forma que você não sabe o que é, porque não tem uma orientação, não tem um nutricionista para lhe acompanhar, e aí o que acontece? Leva tempo. Até porque a gente também precisa descobrir, junto com você, existe até um questionário que a gente trabalha, né? Um questionário de sinais e sintomas, o questionário de rastreamento metabólico. E existe um questionário de desbiose intestinal, para descobrir qual é a sua causa. E aí melhorar esse funcionamento intestinal, né? É bem importante. A Thay está perguntando quantas vezes por semana é considerável saudável ir ao banheiro. É todo dia. É para ir todo dia. Tá? E aí entra naquilo que eu falei. Eu achava que dia sim, dia não. Não. Não é. Tem que ir todo dia. E tem que fazer tipo 3, tipo 4. Ali onde a gente mostrou a escala. Mas alguma coisa, Camila, pra gente falar sobre esse assunto? Já falou bastante, né? Quer dizer, se deixar tem, né? Deixar tem, realmente. Muito assunto, mas do que a gente tinha programado é isso. Exatamente. Então, pessoal, essas são as dicas. Na verdade, não vou colocar mais como 5 dicas, vou colocar muito mais, né? Porque a gente já deu várias outras. A gente falou de gordura. No final de tudo, a gente falou de kiwi, de fruta, a gente falou de mais outros passos. E finalizando, então, essa live de hoje, lembra de, vamos lá, novamente, convidar. Esse é o momento, se você gostou, se você tá aqui, gostou dessa live, por favor, compartilha essa live nesse aviãozinho que a Camila vai botar o dedinho novamente. E compartilha para todo mundo, para que ela assista essa live, tá? Ela vai ficar no meu IGTV assim que salvar. Compartilha para as pessoas, que isso é uma forma também do Instagram entregar o nosso conteúdo para vocês. O que acontece? O Instagram não entrega o nosso conteúdo para todo mundo. É preciso que você curta, salve, para ele falar, Então, vamos supor, tá, que eu comecei a seguir Camila. Eu preciso curtir o que ela faz. Eu preciso comentar, salvar, para o Instagram dizer, Aniele gosta de Camila. Então, vou mostrar o Instagram dela para Aniele. Então, façam isso, tá? Depois, vai lá. Se quem me acompanha, vai acompanhar a Camila. Quem acompanha a Camila, vai me acompanhar, tá? Porque a gente também fala de temáticas diferentes, né? Camila fala de fito, alimentação mais profunda, eu falo mais de coach. E a gente tem uma dupla aí, né? Perfeita. É isso aí. Lembrando, então, que amanhã
é a nossa última live. Foi muito legal fazer semana de live com vocês. Queremos agradecer o feedback, todos os comentários. Estou respondendo todo mundo que está mandando direct. Tem gente falando tá te dando as dúvidas de vocês. Não fiquem envergonhadas se você quiser tirar alguma dúvida. Pode chamar a gente no direct, que a gente tira, tá? Eu acho que teve até uma dúvida, Camila. Quer responder? Qual probiótico é indicado? Existem muitos probióticos, tá? Vai depender do que você precisa. Então, por exemplo, se eu preciso trabalhar a imunidade, se eu preciso trabalhar a permeabilidade intestinal, existem muitos. Existem lactobacilos, existem bifidobactérias, existem, nossa, inúmeros. Então, não tem... É porque essas cepas, elas vão ser de acordo com os sinais e sintomas. Exatamente, exatamente. Dependendo dos seus sinais e sintomas, a gente sabe dizer qual vai ser a cepa mais interessante. Mas assim, o que você pode fazer já em casa, no dia a dia, é consumir iogurte todo dia, o kefir também, tá? O kefir é super rico em probióticos, tá? Os fermentados também são ricos em probióticos, então você pode inserir na sua alimentação. Mas às vezes, o que acontece? A pessoa está tão desequilibrada com as cepas, que a gente entrar com probiótico no começo é um tiro no pé. Você exacerba a produção de gases, de distensão abdominal. Então, não é fácil assim. Não, Yakult não. Yakult tem açúcar. Yakult tem açúcar. Né? E além disso, Camila, sabe o que me preocupa? É porque eu vejo que tem gente que quer comprar logo o melhor probiótico. Mas antes não melhora o consumo de água. Não faz todos esses passos. Então, melhora o intestino. A alimentação, né? A alimentação. Porque às vezes nem precisa consumir o probiótico. Porque probiótico é caro. Probiótico é um investimento caro. E vai ter que consumir mais tempo. Então, melhora a alimentação. E passando no nutricionista. É isso aí. Ó, tá? Então a live vai ficar no GVT da Anne e no meu canal do YouTube, tá bom? Isso. Então a gente convida vocês para amanhã estarem comigo às 19 horas para falar sobre como lidar com o final de semana, com as tentações do final de semana. Camila, você quer se despedir? Amanhã você não vai poder participar. Amanhã eu não estarei aqui, tá, meninas? Me desculpe, mas tive um imprevisto. Então, amanhã a Anne vai fazer sozinha a live, tá bom? Mas eu estarei lembrando vocês durante o dia para vocês não esquecerem, tá? Aqui, hein? É isso aí. Muito Quero ver o pessoal na terça-feira à noite. Imagina, Thay! Obrigada a vocês. Que legal, Ana. Isso mesmo, tá vendo? Ela melhorou o intestino com a água. Isso aí. Obrigada, Gi. Até amanhã, Gi. Pra você. Amanhã a Gi tem consulta. Linda. Ei, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Então, amanhã eu quero ter vocês aqui comigo. Olha só, hein? Olha o compromisso. Tá? Você vai ter comigo. Eu não quero falar sozinha. Vai dar dicas tá? sobre o final de semana. Pois é. Então estejam aqui amanhã comigo às 19 horas para que esse final de semana já seja diferente. Combinado? Exatamente. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Amanhã tem uma surpresa, viu? Amanhã tem uma surpresa. E a gente poderia falar hoje, né? Já que você tá aqui. Pode ser. Pode? Pode. Bora? Pode. Gente, vamos logo avisar. Próxima semana, na quarta-feira, que dia é? Quarta-feira. Quarta-feira, dia 30, tá? Temos
um convite muito especial para vocês. Eu e Camila, a gente vai fazer uma live exclusiva no nosso canal do YouTube, com slide, com tudo, coisa mais linda do mundo. Uma palestra. Pra falar sobre... Uma palestra, praticamente, né? Uma palestra. Só assim, tá? 220. Vamos lá. Então, é porque eu queria fazer esse convite com a Camila aqui também. É verdade, Então, exatamente. Então, a gente vai, quarta-feira, falar sobre ansiedade. Teve a quarentena, estamos ainda nela. Tem muita gente engordando por estar ansiosa, com medo. E a gente precisa aprender a lidar com essa ansiedade, controlar a sua ansiedade. E eu vou te dizer, viu, essa palestra é sensacional. É. Você vai ter slide, tá? Você vai ter... E no final, você ainda vai ganhar um e-book que a gente preparou. Um e-book maravilhoso. Eu vou postar a capa dele. Você tá preparando aí. E você não pode perder. Tá me ouvindo? Vocês não podem perder. Eu vou colocar aqui depois. Pode. Entrem no nosso... Deixa eu só dar um aviso, Camila. Entrem nos nossos stories para vocês verem, tá? E arrastar para vocês entrarem no YouTube e vocês vão ativar. Eu vou fazer logo isso depois. Amanhã. Então é às 8 horas, às 20 horas, na quarta-feira, tá bom? Vai ser... Anotem. Dia 30. Oi? Dia 30. Dia 30. Final do mês, último dia do mês, às 8 horas. Quero ver Gislaine, quero ver Letícia, quero ver Eliane, quero ver a Ana Karina, que saudade de você. Kátia, Thay, Andréia, quero todo mundo. Denise, quero ver vocês lá, hein? Vai ser sensacional. E eu prometo que vocês vão me ver calmo, tranquilo lá, para falar sobre ansiedade. Então é isso, pessoal. Esse é o convite. A live vai ficar salva, assim, aqui no IGTV agora. Exato. Tchau, beijo. Amanhã, hein? Obrigada, Gi. Nós também. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.